Olá, sou o professor Mauro com o programa Fala Professor. Esse programa se destina a discutir democraticamente a educação e todos os segmentos que a rodeiam. Vamos discutir pedagogia, obviamente, mas discutiremos também música, literatura, mercado de trabalho, ou seja, aqueles segmentos que de alguma forma têm a ver com a educação. Para tanto, vamos trazer algumas feras nesse programa. Traremos desde professores, diretores de escola, músicos, escritores, empresários de todos os segmentos que, de alguma forma, vêm interagir com a educação. E hoje nós temos uma fera num determinado segmento que eu tenho certeza para muitos é extremamente desconhecido. Temos aqui a presença do agora amigo Rogério Molina para discutirmos visagismo. Mas o que é visagismo? Pois bem, o amigo aqui, Rogério Molina, que já há alguns anos trabalha com visagismo, antes de qualquer coisa, Rogério, para os nossos internautas saberem, quem é Rogério Molina, que eu, particularmente, já sei que não é caxiense, né? Isso. E, brevemente, a tua trajetória pessoal e, principalmente, profissional. Perfeito. Bom, primeiro é uma satisfação enorme estar aqui no programa, prestigiando aí o amigo Mauro Trojan, e dizer que essa matéria aí que nós vamos falar, que é o visagismo, ela vai, com certeza, encantar os ouvintes e telespectadores aí do programa, com certeza. Eu particularmente fiquei encantado, porque apesar da gente lidar com o mercado educacional, com o mercado de trabalho, não conhecia o que é o visagismo, e mais do que isso, se a gente vai buscar o conceito que nem apareceu agora na largada do nosso programa, também a gente não fica assim com claramente a interação que o visagismo tem com todas as, eu diria assim, talvez esteja até abusando, com todas as profissões, né? Perfeito, de alguma forma, perfeito. com todas as profissões. Bom, mas quem é Rogério Molina? Pois é, eu sou um paulista, ou paulistano, né, da Gema lá. Aos 15 anos entrei aí para a área da beleza, né, fiz um curso de cabeleireiro masculino na época e iniciei o meu trabalho aí com 15 anos de idade. Já era cabeleireiro? Já era cabeleireiro, a contragosto, mas fui fazer o curso lá com puxão de orelha da mãe, né? E vamos fazer o curso, né? Meus primos na época já eram cabeleireiros, né? Tinham na época um bom rendimento, então ela achava que isso era importante para mim, né? E assim eu fiz e comecei aí a minha trajetória na área da beleza, né? Logo adiante eu tive o prazer de ir trabalhar numa grande rede de salões da América Latina, aqui muito conhecida em São Paulo, né? Que chama Jacques Janine, né? É um nome de um casal, né? E tive lá uma ascensão muito grande, né, na minha área, né? Me tornei um cabeleireiro técnico da rede, dentre 5.000 colaboradores ali, 30 eram qualificados com essa nomenclatura de cabeleireiro técnico, eu estava entre eles ali, devido à minha dedicação, né, principalmente, né? Depois eu fui participar do corpo de docente, que nós éramos em 7, então nós dávamos todo um treinamento ali para a rede, e depois a gente se especializando, estudando, fazendo vários cursos aí, eu sempre gostei muito de ensinar as pessoas, né? Então tudo isso acabou me levando a desenvolver essa área de pesquisas, né? Na época era muito frágil a profissão, com informações que só vinham da Europa, né? E aí fui buscar essas informações, fui viajar aí pelo país, pelo mundo, para poder trazer essas informações, implantar métodos que até então eram desconhecidos aí pelos brasileiros, né? E fui rumando até chegar a Caxias do Sul, né? Aonde que o visagismo entrou nessa trajetória? Visagismo entrou por volta de 2000. No ano de 2000, dentro da rede do Jacques Janine, nós tivemos a convite do seu Jacques e da dona Janine, do Claude Julliard, que é um francês que
que detinha a técnica do visagismo, e foi convidado a vir para o Brasil para ministrar para um grupo fechado do Jacques Chanine ali, de profissionais, para poder ter esse primeiro contato, né? E eu fui o felizardo de estar ali no meio deles, né? Então a gente começou a entender um pouquinho o que as formas dizem na vida das pessoas, né? Olha só, chama a atenção, inclusive, dos nossos internautas. Tem uma coisa interessante que agora nos bastidores nós conversamos, eu e o Rogério. Ele fez um MBA de visagismo. Perfeito. Mas então, nós vamos ter que descortinar esse segmento. Com as tuas palavras, com o teu conhecimento, com a tua prática, Rogério, traga para o nosso internauta exatamente o que é o visagismo. Perfeito. Eu acredito que para as pessoas terem um pouquinho mais de conhecimento, é importante a gente dizer que em 1930, Fernand de Aubry trouxe essa nomenclatura para a área da beleza, né? Por isso que surgiu na área da beleza o visagismo, né? Espera só um pouquinho, 1930. Exatamente. E o curioso é que Fernand de Aubry era um grande maquiador da época, e ele, passando da sua casa até o seu local de trabalho, ele percebia que uma certa casa, né, estava tendo uma reforma até duradoura ali, né? Muito tempo passou. Mas ele percebia que cada dia que ele passava ali, ele via uma modificação daquela estrutura, daquela fachada, né? Na França tem as casas muito estreitas, e muito estreitinha e alta, né? E ele viu que o rapaz ali, com a manipulação das plantas, né, do que tinha ali do jardim, começou a modificar, e ele achou muito interessante. Um dia parou e perguntou, né, falou assim: nossa, que interessante e tal, sua profissão aí, floricultura, o que você é, né, você é um jardineiro, né? E o rapaz falou para ele que não, eu sou um paisagista. E ele se espantou, falou: como assim, né? Não, eu manipulo a imagem aqui da imagem da casa propriamente dita, com os adereços aqui de flores, plantas e tudo mais que eu tenho. E aquilo ficou matutando na cabeça dele, né? Falou assim: putz, que coisa interessante. E ele falou: mas eu mexo com a manipulação da imagem das pessoas, eu faço uma maquiagem, eu transformo essas pessoas. Então eu sou um visagista, né? Então aí nasceu a palavra visagista. Visage, de rosto ou face, né? E o ismo, de estudo. Então, estudo do rosto. Nasce aí, então, em 1930, o visagismo. Mais adiante, o Claude Julliard, já citei ele aqui, ele pega e começa a ter um pouquinho mais de fundamento com essas técnicas que o Fernand de Aubry aplica na área da beleza, mais propriamente dito na França. Passados alguns anos, vem para o Brasil o Claude Julliard, ministra curso aqui no Jacques Chanine para nós, e nessa época o Philip Hallwell, né, um professor de artes do Senac, ele, na ocasião, no momento, ele achou interessante e se apropriou dessas técnicas para aplicar no que ele já conhecia. E aí a coisa começa a criar um corpo um pouco maior, que aí começa a ir para a área educacional, o Senac, né? Forma-se aí a questão de trazer para a área educacional o visagismo. Pois bem, mais um pouquinho, mais adiante, ainda o visagismo muito parado, muito morno, porque a aplicabilidade não era tão eficiente assim, vem uma certa pessoa, Robson Trindade, né, que é um dos meus mentores, né, e traz esse conhecimento do visagismo para a área acadêmica. E aí sim, coisas de 8 a 10 anos mais ou menos, ele trouxe para a área acadêmica aqui no Brasil, e aí sim a coisa começa a criar corpo e explode agora o visagismo. E o visagismo em si, o que ele é? O visagismo, ele é a manipulação dessa imagem. Então, tudo que nós temos aí é a imagem, né? Tudo que chega para nós em primeiro momento é a imagem. Só uma coisinha, tu falasse visage, que é a face. A face. E ismo, que é o estudo, Isso. Né? Mas ele não se deteve apenas, hoje ele não se detém apenas no estudo da face, né? Não, exatamente, né? Como o visagismo entrou na área acadêmica, eu falo agora que eu mesmo estou procurando um nome novo, porque como ele surgiu na área da beleza, esse nome fez muito sentido. Hoje ampliou, hoje saiu da área da beleza somente e entrou tanto para a área pessoal e área empresarial.
Então o visagismo hoje ele expandiu, eu entro em tudo, em qualquer lugar que eu possa imaginar. Por quê? Porque a hora que eu tenho essa transmissão dessa imagem, é aonde eu vou fazer esses ajustes finos, né, para poder mostrar para aquela pessoa, o receptor, o que eu quero passar para ele, né? Vamos para a prática. Ótimo. Para as pessoas realmente entenderem, nós podemos passar por linhas e formas, como nós já conversamos, e principalmente com relacionamento com outras profissões. Primeiro, assim, uma pincelada nessa questão de linhas e formas, não só para a face, também para o corpo inteiro, né? Ok. E para os objetos também, que a gente vai falar um pouquinho. Porque interage também com a arquitetura, Claro, né? isso, exatamente, né? Legal. Então, assim, inicialmente nós temos 3 linhas que são muito importantes. A linha reta, a linha diagonal e a linha ou o círculo, né? A linha arredondada ou o círculo. A linha reta, ela traz muita força na construção de algo. A linha diagonal, ela traz dinamismo na construção de alguma imagem. E o redondo, ele traz uma outra conotação na mesma construção de imagem, que é uma coisa mais aconchegante, mais amigável, né? Então, a partir disso aí, eu começo a enxergar as imagens e fazer uma leitura delas. Não importa o ramo, a atividade, a área da beleza, a saúde, tudo eu começo a enxergar com outros olhos. Tu me desse um exemplo interessante, enquanto nós conversamos. Eu sei que foi justamente por minha causa que tu desse um exemplo com um zagueiro do Juventude. Perfeito. Um zagueiro, quais são as linhas que determinam, inclusive, a atividade, ou que deveriam determinar a atividade dele? Perfeito. O que nós enxergamos aí? Primeiro, é um defensor. Um defensor, né? Então, primeiro eu tenho que partir do princípio, que é o que esse treinador quer desse zagueiro. Qual que é a função que ele vai determinar para esse zagueiro? Então, eu tenho um pedido. Isso é fundamental. Se não tiver pedido, não existe análise visagista. Então, a partir disso, suponhamos que ele quer lá uma pessoa que seja um zagueiro imponente. Só uma coisinha, o que ele quer é o seu pedido, isso? É o seu pedido. Ter um pedido, quando tu dissesse tem que ter um pedido, é o que ele quer. O que ele quer. Então, ele quer daquele zagueiro um cara bem postado, de boa estatura, com um porte físico atlético vigoroso. E eu posso entrar nesse momento auxiliando ele, dizendo que as linhas que esse zagueiro, as linhas da sua feição, do seu corpo, até mesmo se for o caso, pode ser até da própria vestimenta do atleta, né? As linhas desse atleta, eu tenho que ter linhas retas, porque vai trazer mais força, mais garra para esse zagueiro. E o atacante que vai estar ali confrontando esse zagueiro, ele com certeza, vendo essa imagem, ele vai se intimidar. Se eu tiver esse zagueiro com todas essas características, mas ele for todo arredondado, as feições arredondadas, nariz, boca, orelha, o rosto, até porte estrutural dele também for todo arredondado, ele vai trazer muita aproximação, muito infantilidade, amiguismo, e aí vai facilitar para o atacante deles. Então, com certeza, o atacante vai pintar e bordar em cima desse zagueiro aí. Que coisa fantástica. E eu fico pensando, pelo que tu estás falando, no programa passado nós entrevistamos o Fernando Guerra, que é um dos grandes RHs dessa cidade. Perfeito. Conversando sobre justamente a posição estratégica que um RH tem dentro da empresa. Pelo visagismo, um RH deve ter que linhas, que formas? Pois bem, quando falamos linhas e formas, nós estamos falando até do cabelo, exato, da roupa, de tudo, né? Exato. Eu vou te dar um exemplo um pouquinho diferente nesse momento. Suponhamos que esse RH ele está pleiteando uma vaga de um diretor, onde ele tem ali dois candidatos que estão ali tudo pau a pau, tudo com todas as métricas deles iguais. E aquela pessoa que está selecionando essa pessoa, ela vai ficar num certo momento numa encruzilhada. Vai falar, puxa, e agora? Quem que eu vou selecionar aqui, né? E um detalhe importante que o visagismo pode ajudar. Feito o estudo do diretor
Suponhamos que esse diretor é um diretor de linhas diagonais, que é um diretor dinâmico, moderno, arrojado, né? Se eu vejo naquelas candidatas, né, linhas que são correspondentes ao do diretor, é um fator de desempate. Então eu posso desempatar essa vaga, dando para essa pessoa, porque vai ter a mesma comunicação que o diretor, né? Se o diretor tem linhas retas, que é um diretor que é muito rígido, muito brigão, que é tudo muito certinho, rápido e tal, e uma das candidatas tem uma linha arredondada e a outra tem a linha reta, se ele colocar a candidata de linhas arredondadas, ela não dura 2 minutos ali, porque o primeiro batida que der, ela não tem essa estrutura nela, para ela aguentar isso, né? Então ela vai sair fora facilmente. E pode ser que talvez até ela tenha uma pontuação um pouquinho melhor do que aquela de linhas retas, mas pelo perfil do diretor, em cima do que ele transmite de imagem, da forma que ele vai trabalhar, aquela que está talvez até um pouquinho menos na pontuação, vai ser a melhor candidata para aquele lugar. Olha que interessante tudo isso. Quer dizer que todo RH deveria conhecer visagismo, então, totalmente, né? totalmente. Me diga uma coisa, quando tu fala, Rogério, assim, linhas retas, linhas arredondadas, de que parte do corpo tu estás falando? Eu entendo o que tu estás dizendo, mas eu quero que todo mundo entenda assim, o que significa uma pessoa com linhas retas? Perfeito. Então a gente tem que entender assim, para fazer essa caracterização de uma pessoa, a gente tem que fazer medições, né? Então hoje nós temos réguas, nós temos parquímetros, nós temos ferramentas que nos auxiliam a fazer medições do corpo humano. Então, em cima da morfologia, nós não vamos analisar o que você parece, nós vamos analisar o que você é. Então, a sua estrutura interna e a sua estrutura externa. Então, nós vamos fazer medições através da matemática, da física, tirando todos esses ângulos que as pessoas têm, né, e determinar a partir disso que ela tem mais linhas retas, ou mais linhas diagonais, ou mais linhas arredondadas, né? A gente vai identificar no formato de rosto da pessoa, se ela tem, são 7 formatos de rosto que nós analisamos, né, que são os formatos primários, né? Então o redondo, o quadrado, o triângulo invertido ou de ponta cabeça, o losango. Depois o retângulo baixo e o retângulo alto. Cada um com a sua correspondente indicação, né? Mas a gente vai identificar na pessoa, a partir da parte estrutural óssea dela, qual que é esse formato que está mais se adaptando a essas 7 formas. E aí a gente determina, então você tem o formato, no seu caso, por exemplo, você tem um formato retângulo alto. Retângulo alto é um formato onde ele tem uma expansão, uma espacialidade muito grande. É pessoas que pensam muito longe, pessoas que sempre estão fazendo a coisa aqui, mas estão pensando sempre lá na frente. Isso não sei o que eu estou falando, isso aí são os estudos científicos, né, a ciência. E até é engraçado a gente fazer os exemplos, porque muitas vezes a pessoa acha que a gente é um guru. Fala assim, mas não, como é que você descobriu isso de mim, né? Então, por exemplo, falar sobre o formato do rosto tem muito a ver com essas características de cada uma, né? E se a pessoa tem um formato de rosto redondo, né? Claro que ela vai ser uma pessoa gordinha? Claro que vai ser. Então, se ela tem um formato de rosto redondo, o que ela está transmitindo de imagem para essas pessoas que estão em torno dela? Que ela é uma pessoa amável, é uma pessoa meiga, uma pessoa frágil, uma pessoa sensível, e muitas vezes é o que incomoda ela, porque ela fala assim, pô, eu não quero ser isso. No meu trabalho, por exemplo, pô, eu quero trazer mais força, eu sou diretor, eu sou o gerente dessa empresa, e eu tô lá tomando tapa de tudo que é lado, né, dos funcionários, do pessoal do chão da fábrica, enfim, não desmerecendo ninguém, né, mas cada um na sua casinha, né. Então a pessoa sente esse problema, sente essa dificuldade, aí ela traz isso para o cotidiano dela, né? Então se torna uma pessoa depressiva, se torna uma pessoa que não se realiza, se é casado começa a trazer problemas para o casamento, os filhos, enfim, começa a criar um monte de problemas que muitas vezes o visagismo pode auxiliar ela a ajudar a achar uma solução viável. Nossa! Que coisa fantástica. E eu sei que nós temos conversa para muito mais tempo, né? Tem bastante. Por exemplo,
eu já vou te desafiar a voltar aqui no programa. Perfeito. Porque eu gostaria, nós já conversamos, por exemplo, que tu, através do visagismo, tu pode saber qual é o carro qual é o tipo de carro que a pessoa deve comprar. Exatamente. Como é que deve ser a forma arquitetônica da casa que ela quer comprar. Exatamente. Enfim, realmente tem muita conversa. E mais, o visagismo na área médica, né? Exato. Por que eu devo elevar a minha sobrancelha, eu devo esticar a minha sobrancelha, ou devo aumentar a minha bochecha, Exato. ou as mulheres que querem aumentar o seio, diminuir o seio, tudo isso faz parte do visagismo. E nós vamos ter que conversar bastante Perfeito. sobre isso. Para nós encerrarmos, infelizmente o nosso tempo é curto, em 1 minuto nos explique o que é gestual intuitivo, que eu sei que faz parte do visagismo. Perfeito. Gestual intuitivo, ele é muito interessante, além como temos outras formas também de analisar cores e formas, o oval, quando que o oval é o objeto de desejo ou não, enfim. Mas o gestual intuitivo, o que ele é importante? Porque no caminhar das pessoas, a gente analisa a passada dela, se é uma passada suave, uma passada forte, se ela balança os braços, se ela não balança, se ela se movimenta ou ela anda rígida, enfim, ela vai ter várias coisas que ela vai estar demonstrando nesse caminhar dela, que vai ser uma coisa muito natural, então não vai ser uma coisa forçada, que você analisa e você vai determinar se essa pessoa é introvertida, extrovertida. Não quer dizer que você crava isso, né? Não, você é isso. Mas você entende que ela tem essa característica e aí fica mais fácil de você chegar nessa pessoa e analisar e falar com ela sobre o que você pretende, né? Se ela é uma pessoa introvertida e eu chegar lá e já, e aí, como é que você tá? Já se assustou, né? Então, quer dizer, já a primeira comunicação ali, que é a primeira impressão é que fica, né? Então, já quebrou aí. Eu entendi que ela é uma pessoa introvertida, eu chego mais calma, mais tranquilo, falo com ela, me posiciono de uma maneira bem tranquila, suave, e aí eu tenho um grande entendimento para eu já iniciar uma conversa com essa pessoa. Isto é o gestual intuitivo. Gestual intuitivo. Que maravilha! Nossa, Rogério, te agradeço demais. Perfeito. Até pelo aprendizado que tu me trouxesse, eu tenho certeza, e o aprendizado que foi levado aos nossos internautas. Como eu já te desafiei antes, nós vamos ter que fazer outros programas, porque eu quero saber qual é o tipo de carro que eu tenho que comprar. Perfeito. Eu quero saber, quando for construir minha casa, que fachada essa casa deve ter, baseado, inclusive, nas percepções a meu respeito. Você vai querer saber o seu olho dominante, o seu lado racional, o seu lado sensual. Isso é muito importante para as mídias. Hoje em dia está todo mundo aí nas redes sociais, tira foto, mas não sabe se o seu lado que está usando ou projetando é o lado correto para aquela rede social que ela está utilizando. E tudo isso é visagismo. Visagismo. Rogério, eu queria te agradecer demais a presença aqui, mas realmente de coração foi um aprendizado e vamos voltar. Com certeza, eu que agradeço o convite e estou à disposição aí para quando precisar. Maravilha. O programa Fala Professor hoje levou mais um pedacinho de segmento de educação que todos nós aprendemos, que é o visagismo. Como que, na verdade, o gestual intuitivo das pessoas influencia, inclusive, nas suas próprias atitudes, né? Perfeito. Nos acompanhe pela bitcontv.com.br ou por nossas redes sociais, o Facebook, o Instagram, o YouTube ou o LinkedIn. Todas as quartas-feiras, às 20 horas, nós estaremos trazendo uma fera aqui para justamente conversar a respeito de algum dos assuntos vinculados à educação. Aqueles que não conseguem na quarta-feira às 20 horas, entre depois, por exemplo, no YouTube, coloque aí Fala Professor, busque entre todos os que a gente já gravou, aquele programa que te interessa e nos prestigie. Sempre é um prazer estar com todos vocês. Fiquem com Deus. Bitcom TV. Passa no seu smartphone.